Fala pessoal, e aí, beleza? Professor Júlio Rodrigues, professor de Sociologia, para a gente buscar mais uma perspectiva dos nossos estudos sociológicos. Lembro vocês que isso vale para Enem, vale para pré-vestibular, até para você do ensino médio, porque acabam funcionando como pílulas para te lembrar que você já estudou e já estabilizou. Então vamos pegar agora um pouquinho na questão clássica de Max Weber. O Max Weber, ele faz uma contraposição muito interessante ao pensamento do Emile Durkheim, que vocês vão lembrar que foi o primeiro sociólogo, inclusive o fundador da sociologia. Por quê? Para o Max Weber, não basta a perspectiva científica, de cunho biológico que o próprio Durkheim havia feito. Para ele vale muito mais a tentativa de entender como esse sujeito se coloca na história. Por isso ela é conhecida como psicologia ou sociologia compreensiva, porque ela está focada na modalidade que o sujeito faz no seu cotidiano. Presta bem atenção nessa relação. Desse modo, se Durkheim dizia que é a sociedade que determina o indivíduo, para o pensamento de Weber, ainda que a sociedade tente determinar as ideias do indivíduo, quem de fato faz as escolhas é o próprio indivíduo. Por quê? Porque ele cria a ideia da autonomia deste indivíduo. Só para lembrar vocês, uma ideia interessante, você pode usar até como perspectiva da redação, auto significa de si mesmo, nomia é lei. Autonomia é a lei que você cria para si mesmo. Então, no pensamento weberiano, é esse sujeito aqui que vai ser capaz de estabelecer o que ele deseja alcançar, como ele deseja alcançar e até onde ele deseja ir. De novo, o foco está no indivíduo, beleza? Se o foco está no indivíduo, não tem mais aquela condição do fato social. Para Max Weber, a ação social vai ser mais preponderante. O que é uma ação social? É uma ação que cada indivíduo pratica e que vai ressoar na própria sociedade. Temos três tipos, na verdade, 4 modelos. Nós temos primeiro uma ação social tradicional, que é aquela que é baseada na ideia da família. Uma ação social afetiva, que é aquela que o sujeito cria os seus valores. E aí uma que faz uma subdivisão. Uma ação social racional com relação primeiro aos meios, que são as maneiras pelas quais você vai obter algo, e com relação à ação social racional com relação a fins, que é a finalidade da sua ação. Então, se você deseja passar no curso de medicina, passar no curso de engenharia, você vai procurar um lugar adequado para estudar. Então, o fim é passar no vestibular, o meio é o lugar no qual você estuda. Então, no pensamento weberiano, nós precisamos entender qual que é o nosso engajamento na própria modalidade do sujeito. O livro mais conhecido do Weber é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Perceba que ele tenta reunir duas naturezas estanques, que é a questão de uma religião com um entendimento de produção, um entendimento de até exploração. De certo modo, você fala, como é que eu vou conseguir fazer uma coisa dessa? Para o Max Weber, a leitura religiosa da questão protestante se baseia em quê? Na perspectiva luterana, mas em alguns aportes da ideia de Calvino. Então, por exemplo, você vai entender muito aquela questão da meritocracia, que é estabelecida pelo Weber, também pensada a partir de Calvino, como também a teoria da predestinação. Todas essas modalidades fazem parte do entendimento do que vem a ser o engajamento do indivíduo na vida social. Ou seja, qual a predestinação? Que todos sejamos felizes. Só que essa felicidade só será alcançada se você se dedicar o suficiente. Por isso que nós juntamos a predestinação com a questão da meritocracia. Meritocracia não é o puro e simples esforço. Meritocracia é a capacidade, a possibilidade com a qual você passou a exercer as suas funções e a partir dela você alcançou modalidades diferenciadas dos outros seres que vivem com você. Então não há nada de mais exclusivo, de que vai ganhar mais poder, que vai ganhar menos poder. Não é essa a condição, mas é a condição ainda mais importante de desenvolvida. O Max Weber ainda desenvolve uma perspectiva da ideia de domínio. O que é domínio? Domínio é a construção dessa relação que eu tenho com os outros, muito ligado na vida política, mas também na vida social. Primeiro, o domínio carismático. É aquele que você se coloca na questão do líder. O líder é que traz essa renovação, essa perspectiva carismática, justamente porque é na figura desse líder que nós nos baseamos. Exemplos tem diversos, você pega desde Jesus de Nazaré, até Gandhi, até a própria questão do Hitler, que tinha uma possibilidade muito grande de construir essa questão do carisma, ok? A questão do domínio tradicional vai um pouquinho além, por quê? Ele é quase que uma passagem de pai para filho. Então você poderia pensar num político, num rei, que ele acredita que o filho tem as mesmas características que ele para governar aquela nação. O domínio racional legal
é aquele que passa necessariamente pela perspectiva de uma construção objetiva. Como assim objetiva? Uma eleição, uma votação, uma escolha por aclamação. Todas elas são modelos legítimos de constituição de como vai ser esse domínio ou essa forma de liderança. Então, galera, presta bem atenção. Fundamento essencial do Max Weber, a capacidade que o indivíduo tem de escolher as suas ideias, suas coisas, diante da própria influência da sociedade. Beleza, galera? Grande abraço, até a próxima, a gente se vê por aí.